Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões do meu canal no YouTube, canal AMC, o canal do conhecimento, videoaula 3. Né? Esta videoaula foi preparada com todo carinho para você que é aluno universitário e para você que está se preparando para concurso público e também para você que é profissional e precisa revisar um pouco essas questões no dia a dia. Né? Videoaula 3. Essa videoaula, a agenda dela, ela é composta de 10 questões abordando diversos assuntos relevantes de contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Tá? Se você está gostando, deixe seu like, não se esqueça, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante para o crescimento. Seja um partícipe direto do crescimento do canal AMC. Vamos lá às questões. Lembrando sempre que para cada questão nós sempre damos um resumozinho teórico, né, para ajudar a resolução das questões e revisar. E fazemos referência também às videoaulas que contêm a parte teórica e exercícios preliminares de cada assunto. Primeira questão é interessante, é uma questão que diz assim: quando a margem de contribuição total do custo cobre todos os custos de despesas fixas que representam o desembolso do período, mais outros desembolsos não registrados na demonstração de resultado, isso significa que a empresa atingiu o quê? Né? Então, atingiu o custo médio ponderado, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio de segurança ou ponto de equilíbrio contábil. Né? Isso nós vimos lá na videoaula 10, que trata desse assunto. Essa videoaula trata sobre pontos de equilíbrio. Né? E é evidentemente que lá nós falamos sobre ponto de equilíbrio econômico, sobre ponto de equilíbrio financeiro e contábil. Então a gente começa a perceber que o item A, ele é logo excluído, que ele não tem nada a ver com esse assunto, e o item B também, ponto de equilíbrio de segurança. Na verdade, existe margem de segurança, não ponto de equilíbrio de segurança. Né? E com esse conceito, né, considerando cada conceito do ponto de equilíbrio e com mais os dados que são apresentados aí no problema, só resta uma letra, letra C, ponto de equilíbrio financeiro. Né? Se quiser bem mais detalhes sobre esse assunto, vá lá na videoaula 10, que trata sobre esse assunto. Né? Videoaula 2. Para atender a exigência legal e adotar um método de custeio do qual os produtos consumem recursos utilizados, a empresa deverá optar pelo custeio qual? Atividade, departamentalização, variável, direto ou por absorção. Esse assunto está bem detalhado, todos esses conceitos lá na videoaula 6, né, que trata do custeio por absorção e custeio variável ou marginal. Então, o tipo de custeio que consome todos os recursos utilizados é o custeio por absorção. Né? Questão 3. O reconhecimento e apropriação dos gastos de forma adequada e indispensável para a apuração correta dos custos de cada produto ou serviço. A empresa que produz milho e ervilha em lata deverá reconhecer como custo e despesa, respectivamente. Observe que ele quer aí que você identifique, né? Ele quer primeiro custo, olha, né? E depois despesa. Observe que lá na videoaula 5, né? E videoaula também 3, você tem lá a classificação de custos, especificamente na videoaula 3. Lá você tem todos os conceitos: custo, despesa, custo direto, indireto, custo fixo, variável e assim por diante. Despesa variável, despesa fixa. E você começa a perceber, ó, que depreciação de equipamento do escritório é uma despesa, já não é a primeira custo, então é eliminado lá. Honorários contábeis também é despesa, então já não se cai custo de despesa. Salário de máquina do operador da máquina de pesagem e energia elétrica do equipamento de produção. Custo e custo. Então, aqui é custo e despesa, já não é. Depreciação de equipamento de informática da área administrativa, despesa. Então, o primeiro não é custo, já cai fora. E, por último, só sobra a letra E. Né? E a letra E, você veja que ele diz energia elétrica do equipamento de produção, é um custo, e comissão de vendas é uma despesa. Então, a resposta correta seria a letra E, né? Energia elétrica do equipamento de produção e comissão de vendas. Lembrando que esse assunto está bem detalhado, né, na videoaula 3, classificação de custos e despesas. Né? Não se esqueça, vá lá e assista quantas vezes você quiser.
A questão 4 é uma questão de cálculo, né? Ele diz que a empresa Santíssima apurou em setembro de 2018 o seguinte resultado. Ela apurou aí esses valores e depois ele diz que se a empresa tem a expectativa de variação no mercado, espera que no próximo período ocorra 5% de acréscimo da receita bruta, o grau de alavancagem operacional é forte. Grau de alavancagem, nós vamos lá com mais de segurança e grau de alavancagem, né? Na videoaula 11, né? Está lá no canal AMC, o canal do conhecimento. Não deixe de assistir. Então, basicamente, eu podia pensar o seguinte: eu teria que acrescentar 5% aqui, 5% aqui, assim por diante. E veja, se eu acrescentar tudo 5% aqui, como aqui é uma operação que eu tenho mais, menos, e menos, e assim por diante, menos, bastaria eu acrescentar nesse resultado aqui intermediário, desse valor, que representaria tudo isso, né? Bastaria eu acrescentar aqui na margem de contribuição os 5%, que a questão diz que houve de acréscimo. Então, 2.650.000 mais 5%, faria 2.782.500, faria todas as operações que estão aqui, né? Facilmente você resolveria essa questão e acharia que o novo lucro operacional, né, na verdade, é 982.500. Pronto, é isso. A questão, ele quer saber o grau de alavancagem. Veja, o grau de alavancagem, como nós vimos lá na videoaula 11, é uma relação que é em relação à variação de lucro sobre variação de receita. Tá? Então, a variação de lucro a gente já tem 5%. A variação de receita a gente já tem 5%. A variação de lucro basta calcular agora, né? Então, a variação de receita está aqui, 5%, botei 5% aqui, 8.400, calcular a variação é 5%, só para comprovar o mesmo valor, né? Eu podia aplicar logo direto 5%. O lucro operacional, né? Eu vou a variação, então seria esse menos esse dividido por esse. Então dá exatamente 0,15,588. Se eu dividir um pelo outro, eu vou achar 3,12. E 3,12 é a letra C. Né? A letra C da questão resolve 3,12. Né? Variação de lucro sobre variação de vendas. Né? Observe que aqui eu fiz dessa maneira para poupar tempo. Né? Se você for fazer passo a passo, você vai achar um mesmo isso no resultado. Né? Então, uma questão muito boa e aborda sobre variações de receita e de lucro. Né? A questão 5 é outra questão de cálculo, que ele diz, para o ano de 2019, a Santíssima S.A. espera um crescimento de 12% em sua venda líquida, né? Venda líquida, né? Vendas brutas, vendas líquidas, tem que tirar aqui 20% de suas vendas. Para apurar essa projeção, a empresa apresentou os dados de 2018. Então, os dados de 2018 estão aqui, vendas brutas, tributos, variáveis, despesas, benefícios, mais de contribuição. Levando em conta que os dados apresentados, se a empresa obtiver um crescimento que se espera em 2019, o valor das vendas brutas e o valor do resultado antes dos tributos sobre lucro serão, respectivamente, de quanto? Né? Há dois valores. Observe que essa questão, ela aborda, né? Ela está pedindo a você dois valores, o valor das vendas brutas e o valor das vendas resultado antes dos tributos sobre o lucro. Né? Tá? É isso que a questão pede. Né? Então, vamos lá na solução dessa questão. Né? Então, eu coloquei aqui, fiz uma matrizinha rápida aqui, ó, vendas brutas, nível, tributação 20%, vendas líquidas, CDV, ou seja, eu transpus de lá todos os dados para cá, mais de contribuição, CDF, o resultado 2.899.000. E aqui ele fala que há um acréscimo de 12%. Então, para 2019, eu projetei os 12% aqui. Isso aqui só para você ter a variação aqui de vendas brutas, mas todo esse pessoal aqui eu não preciso mais, eu posso aplicar direto aqui também os 12% na margem de contribuição, como fizemos na questão anterior, né? Então, passou de 5.192 para 5.815.040 e calculei aqui os valores correspondentes a cada um desses. E o resultado aí seria 3 milhões, saiu de 2.899 para 3.522.040, né? Então, se observa
Lá onde tem esses valores que estão indicados aqui, estão na letra B, né? Ou seja, como resultado e como lucro, né? Ou seja, a variação de vendas e a variação de lucro, né? Então, passou para 9.856 e 3.540, letra B. Vou voltar aqui um pouquinho só para você constatar. Letra B, 9.856 milhões, 9.856 mil e 3.522.040. 3.522.040 é a letra B. Né? É uma questão também que é aquela, numa prova, no concurso, você pode até errar, mas não deve. Né? Ou seja, assista várias vezes essa aula, pratique, faça exercícios, resolva novamente, treine bastante e que você, com certeza, irá acertar. Se você está gostando da aula, uma aula interativa, uma aula muito boa, tem relação à resolução de questões, a maioria dos alunos gosta de resolver questões, às vezes até antes de conhecer a teoria, né? Que é um erro capital. Então, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais, divulgue nas suas redes sociais, de tal maneira que a gente tenha um crescimento, que você passe a ser partícipe do crescimento do canal. É importante. Questão 6. No que diz respeito ao orçamento participativo, uma das vantagens é, olha, o orçamento, de modo geral, a gente tem lá uma aula lá de contabilidade gerencial, módulo 3, e aula 3, que fala de orçamento. O orçamento ele pode ser impositivo, ele pode ser participativo, quer dizer, pode ser um orçamento que vem de cima para baixo, pode ser um orçamento que vem de baixo para cima, né? E pode ser um orçamento híbrido, né? Um orçamento misto, que é levando em consideração esses dois caminhos, vamos dizer assim. Então, quando eu penso em orçamento, se eu pensar aqui na estrutura piramidal, né? Vamos pensar aqui na estrutura piramidal, que é a pirâmide, eu posso ter, só lembrando lá na aula, né? Importante, né? Aqui é nível de decisão, eu posso ter um orçamento que é de cima para baixo. Esse orçamento é um orçamento que é chamado top-down, é orçamento ditatorial. Eu posso ter um orçamento que é de baixo para cima, que é um orçamento participativo, né? Um orçamento participativo. Eu posso ter um orçamento que é um meio termo entre esses dois, né? Alguém pode fixar alguns valores e outros também serem fixados pela base, ou seja, quem orça é aquele cara que vai executar. É importante que ele seja participativo nesse sentido. Então, a participação da equipe de marketing na definição do preço final do produto, a participação de funcionários na definição de reajustes salariais, né? Maior agilidade no planejamento financeiro, permissão para a área de avaliação e eficiência operacional dos vários negócios, somente no início e no fim do planejamento, então é um fator restritivo, somente, cuidado com essas palavras, somente, às vezes anula logo, não pode ser uma resposta, né? Somente, então somente, exclusivamente, mutuamente excludente, cuidado, apenas, às vezes deixa você em dúvida e, evidentemente, essa questão ela não pode ser resposta. Diminuição no controle da redução de custos, né? Não tem nada a ver com orçamento, né? Então, você tem aqui as letras, então veja, a letra que se enquadra em função do que é um orçamento participativo é maior agilidade no próprio planejamento financeiro. Por quê? Porque todos participam da elaboração do orçamento, todos são partícipes do orçamento, todos vão fazer com que aquele orçamento seja cumprido à risca, né? É aquela história, eu fiz porque eu tenho conhecimento da área, por isso que eu orcei pessoal, material, subsídio e assim por diante, né? E aqui são questões que são tão incompletas. Participação da equipe de marketing no produto final, isso não tem nada a ver. Participação de funcionários em reajustes salariais. Isso aí é um momento que você dá promoção, quer seja por médico, quer seja por outras questões e assim por diante. Então, a letra que se enquadra é a letra C, maior planejamento no planejamento, agilidade no planejamento financeiro. Questão 7 é uma questão que fala do custeio ABC, né? O custeio ABC foi assunto lá da videoaula 9, que está lá no meu canal, né? Videoaula 9 sabe sobre custeio ABC. Lá você tem todo o arcabouço teórico, você tem exemplos, você tem exercícios, inclusive, de questões, né, de fixação sobre o ABC. E ali é o seguinte, no método ABC, no momento da determinação das taxas unitárias dos direcionadores de custos, não se deve, observe a questão aí, não se deve respeitar a etapa na qual se... Veja, como eu vou fazer o ABC, eu tenho uma etapa a seguir.
Então, não se deve respeitar é porque tem alguma etapa, com certeza, que está sendo citada aí, que não tem nada a ver com as etapas necessárias ao custeio ABC. Né? Então, você vai ver que o ABC, se lembra que a gente falou que tem um ABC de primeira geração, de segunda geração, primeira geração está trabalhando lá em curso, segunda geração trabalha também lá em contabilidade gerencial. Né? Então, identifica um direcionador de custo para cada atividade, eu tenho que identificar. As atividades, elas existem, se lembra que no ABC, só recapitulando aqui um pouquinho, né? O ABC, ele tem uma coisa interessante. Ele tem aqui a correspondente a 3 coisinhas importantes que diferem dos outros. Né? É exatamente isso aqui: recurso, atividade e produto. Né? Na verdade, os recursos estão disponíveis na empresa, né? Eles são utilizados pelas atividades, cada atividade ela só é dinamizada, ou seja, executada em função para atender algum produto. Né? Então, na verdade, eu posso ver que os produtos consomem atividades, as atividades consomem recursos. Lembra-se que no custeio por absorção, a gente trabalhou, né, que geralmente o produto consome recursos, mas não é. Quem consome recursos é a atividade para a qual ela existe e para a qual ela vai ser executada em atendimento a um produto. Né? Então, eu tenho a ordem que recurso é consumida pelas atividades, as atividades elas são executadas para satisfazer a consecução de cada produto. Esse é o conceito. Então, determina o número de unidades, direcionador de custos, disponibilidades pelos recursos associados a cada atividade. É importante que eu conheça aqui o que cada, evidentemente, atividade consome recurso material, humano e assim por diante. Identifica as atividades realizadas na empresa e no departamento, lógico, tem que pegar o maior conjunto possível de atividades, como trabalhando no ABC, lá nós vimos isso, lá na aula teórica, quando falamos na videoaula 9, né? Não se esqueça. E dividir o custo de cada atividade pelo número, se eu tenho o custo de cada atividade, pelo número de atividade da etapa atual para determinar a taxa unitária de direcionador de custo. Nada, isso aqui não existe, né? Isso aqui é alguma coisa que está fora do contexto. Né? Na verdade, quando eu determino o custo de cada atividade, eu vou saber agora depois como cada produto usa essa atividade para saber qual a parte desse valor dessa atividade, vamos dizer assim, monetário, é dedicada a cada produto. E, por último, determina o custo da sua realização. O produto final é isso, o custo de cada realização de cada atividade associada a cada produto. Então, a letra é a letra D. Né? Ela não se deve respeitar, porque, na verdade, ela está dizendo alguma coisa que não é coerente com o custeio ABC. Né? Vamos mais. Questão 8. A ociosidade normal, planejada, deve ter todo o seu custo incluído nos custos. Ok, quais custos? Variáveis com rateio preferido, direto, sem rateio, fixo, sem necessidade de rateio, de produção com eventual rateio e indireto para rateio posterior. Nós vimos isso lá na videoaula 6, né, que fala lá de custos, né? Quer seja custeio de absorção, quer seja custeio variável. E também nós vimos lá nos conceitos, como tratando lá em classificação de custo, também falamos disso, né? Classificação de custo. Então, observe, quando você tem uma ociosidade normal e planejada, é aquela que faz parte do processo, né? Essa é uma ociosidade normal. Então, todos esses custos relacionados à ociosidade normal e planejada, elas são trabalhadas como custo indireto para posterior rateio. É diferente de uma ociosidade anormal, aquela que é provocada geralmente por um agente externo, quer seja uma máquina que quebrou, uma greve e assim por diante. Então, uma ociosidade que é evidentemente não desejada. Né? Essa ociosidade normal é tratada como custo direto para posterior rateio. Questão 9, ele diz o seguinte, mais outra questão teórica importante. A soma de todos os custos de produção, exceto matérias-primas e componentes adquiridos prontos, é considerado como custo de quê? Híbrido, semifixo, transformação, misto e variável. Nós vimos lá na videoaula correspondente à videoaula 3, onde tem classificação de custos, né? Falamos de custo de transformação, custo misto, semivariável, semifixo e assim por diante. Então, você observa que
Aquele custo que eu tenho que não leva em consideração matéria-prima e componente é aquele custo que é voltado para a conversão, a transformação de algo em um produto, né? Que seja um bem ou um serviço. Então, a resposta só pode ser custo de transformação. Lá, eu digo sempre que a videoaula 2, que trata de terminologia de custo, e a videoaula 3, que trata de classificação de custo e despesa, ela é o carro-chefe para você entender custo e contabilidade gerencial e mais outras disciplinas na área contábil, né? Então, lá você tem todos os conceitos envolvidos em cada coisa necessária e suficiente para você entender contabilidade de custo gerencial. Questão 10 é uma questão de cálculo também, né? No mês de março de 2019, a empresa @-SA identificou os seguintes valores referentes a seus 4 produtos. Então, a empresa tem 4 produtos, AX, BX, CX e DX. Quantidade produzida e o custo direto unitário para cada um está aqui. Então, aquele custo direto, aquele que eu quantifico rapidamente. Os custos diretos correspondem a 150 mil. Então, de custo indireto, você tem aí 150 mil. Né? Esse custo direto, com certeza, vai ser objeto de um rateio, né? Então, e for alocado aos produtos de acordo com a quantidade produzida de cada tipo de produto. Então, o rateio é feito em função da quantidade produzida de cada produto. Após apropriar os custos ao produto, será possível identificar aqueles produtos com menor custo. Veja a questão, né? Interessante a questão que vai exigir de você a resolver ela por completo. O menor e o maior custo total unitário. Ele quer saber qual o produto tem o menor custo total unitário e qual produto tem o maior custo total unitário, respectivamente, né? Então, é interessante porque ele aborda esses dois temas, né? O maior, o menor e o maior. Então, fazemos aqui uma matriz, eu simplesmente transpus de lá do slide anterior, né? A quantidade produzida de cada um, o custo direto unitário que ele deu, e o CIF aqui, 150 mil. Né? E ele diz que o CIF é rateado em função do quê? Né? É rateado em função do percentual que eu vou trabalhar de rateio em função dos custos diretos. Né? Então, esse lá vai estar o percentual de rateio. Se você calcular, você vai ver que esse produto aqui, se eu voltar aqui, ó, o custo, apropriar os custos, será possível. Eles foram os produtos de acordo com a quantidade produzida de cada produto. Né? Então, aqui eu produzi isso aqui. Então, eu vou ver que foi produzido 16.630 e eu vou saber quanto vale 1.880 em relação a 16.630, esse percentual de rateio. Aqui é 11,30%, esse em relação a esse por cento dá 25,6%, esse em relação a esse dá 19,5%, e esse em relação a esse 44,20%. Então, o total de 100%. Né? Aqui o total de rateio, percentual 100%. Então, lembrando sempre, vou apenas botar aqui um indicativo, que se você for assistir, você pode assistir isso várias vezes. Eu estou levando em consideração esse em relação a esse. Está vendo? Quanto vale 1.880 dividido por 16.630 vezes 100, dá 11,30%. Depois eu passo para esse, e assim sucessivamente. Né? E aí eu tenho que meus custos diretos por produto. Né? Quais são os custos diretos por produto? Né? Vou levar em consideração. Meus custos diretos por produto, eu vou aplicar 11, evidentemente, 0,3% em cima de 150 mil, 16.950. Depois eu vou aplicar 25,26% em cima de 150, tem esse valor, depois 19,24% em cima desse valor e assim por diante. Né? E aí você vai ter exatamente a parcela que cabe, né, a cada um desses. Né? Então, só lembrando aqui, eu estou vendo exatamente 11,30 aplicado a 150. E vai me dar aqui 16 mil e assim por diante. Né? Então, está aqui os valores foram considerados. Né? Então, só lembrando que eu estou aplicando isso, em cima disso, vou calcular cada valor. Esses percentuais aqui nós vimos que foi em função do percentual da quantidade. Né? E aqui eu tenho o custo direto total do produto de cada um, 16.950, 37, 28, 66 e 300. Se eu somar tudo, dá os 150 mil. Né? O custo indireto por unidade, eu pegar este valor e dividir por 1.880, dá 902.
Vou pegar este valor e dividir por esse aqui, ó, dá 902. E vou ver que dá tudo igual, né? Os percentuais são proporcionais, dá tudo igual. Então, qual é o custo total por unidade? Eu levo em consideração 9, que é exatamente esse custo aqui, né? Então, quando eu penso em custo total, eu vou pegar aqui o 9, que é esse aqui, tá vendo? E vou somar com o valor que eu já tenho aqui, correspondente ao custo direto unitário. Se eu somar o custo direto unitário de 11, mais o custo direto, né, que é direto, mais o custo indireto por unidade de 9, eu vou dar um custo total unitário de 20, 18,50, 19,02 e 20,82. Né? Simplesmente eu fiz para cada um, fiz para o AX e assim por diante. Então, na verdade, no final, eu somei aqui o custo direto unitário, mas com o custo indireto unitário, que foi calculado, aqui é o direto, que já foi dado na questão, e aqui é o indireto, que eu calculei aqui. Se eu somar, vou ter para o AX 20,02, para o BX 18,52, para o CX 19,02 e para o DX 20,82. E aí é fácil observar qual é o menor valor e qual é o maior valor. Né? Então, o menor valor está associado ao BX 18,52 e o maior valor está associado ao DX, né? 20,82, que é a letra A. Observe que aqui esse assunto está muito bem detalhado, percentual de rateio e tudo mais, lá na videoaula 6, quando fala de custeio por absorção, rateio e tudo mais. Então, a videoaula 6 trata sobre isso aí. E a videoaula 5 também tem algum complemento sobre isso aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar o percentual de rateio que eu vou usar na distribuição aqui desse valor de custo direto. Então, quanto vale a quantidade de AX em relação ao total. E depois eu fiz a mesma coisa, aplicando este valor de percentual em cima do 150, depois dividir pela quantidade para saber unitariamente, porque ele quer saber qual o custo total unitário, né, de cada produto, a X, DX, CX, DX, ok? Então, mais uma vez, nós completamos uma videoaula sobre a resolução de problemas, 10 problemas emblemáticos, né? Não se esqueça das videoaulas do professor Antônio Mercedes no canal AMC, o canal do conhecimento lá no YouTube. Lá você vai encontrar toda a parte, arcabouço teórico necessário para você se desenvolver bastante em contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Né? Se você, evidentemente, gostou da aula, deixe seu like, não se esqueça, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, okay? De importância vital. Tudo isso é feito para ajudar você que é aluno universitário, você que está se preparando para um concurso público, e até você que é profissional e quer recordar um pouquinho esse assunto, né, no dia a dia, né, de importância vital. Aguardo vocês numa próxima videoaula de questões, resolução de questões, a videoaula 4. Me aguarde, será lançada em breve mais uma questão, mais um conjunto de 10 questões em curso de contabilidade gerencial. Ok?